Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 23º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e hoje temos um convidado aqui no podcast, Alexandre Pimenta, CEO da Solparé. Olá Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no podcast. Boa tarde Pedro, boa tarde Rui. Antes de mais agradeço imenso o vosso convite e aproveito a oportunidade também para enaltecer o vosso trabalho. O trabalho que têm feito para estarem constantemente a comunicar à comunidade e colocar-nos sempre up-to-date com os temas que têm abordado, a conjuntura atual do calçado. E claro, é um prazer para mim acrescentar aqui um bocadinho do meu contributo. Como é habitual, temos também aqui connosco o Rui Oliveira. Olá Rui. Olá Pedro, olá Alexandre. Bom, para quem não conhece ou não conhece também a Solparé, é uma fábrica que produz solas para calçado, fundada em 1988, já lá vão uns 34 anos. Alexandre, já são muitos anos a produzir solas. Nestes anos, quais é que foram os momentos mais marcantes na história da Solparé? Eu posso dividir em todos estes anos em dois momentos que de facto marcaram um bocadinho e que exponenciaram e alavancaram um bocadinho o nosso crescimento. Há cerca de 2 décadas atrás, quando começámos a internalizar o processo de desenvolvimento dos moldes internamente, o que nos conferiu e conferia aos nossos clientes um grande grau de exclusividade e também uma eficiência e eficácia claramente superior no processo de desenvolvimento dos artigos. Isso fez com que captássemos bastantes clientes que até aos dias de hoje ainda se mantêm e o qual nós agradecemos imenso a confiança ao longo de todos estes anos. O outro ponto marcante e que de facto alterou aqui um bocadinho e que nos fez alavancar um bocado o volume de negócios nos últimos anos foi a criação de uma linha afeta a encomendas de maiores dimensões, com métodos de custeio claramente diferentes e que nos possibilitou atacar mercados distintos e aumentar bastante o volume de negócios da empresa e reforçar um bocadinho a nossa posição enquanto um dos players mais importantes a nível europeu no ramo do pré-fabricado. Muito bem. O que é que diferencia a Solparé e as suas solas? Qual é que é o segredo destes 34 anos de sucesso? Assim, portanto, se eu fosse o vosso potencial cliente, como é que me vendia a empresa? Acima de tudo, pelo know-how afeto aos nossos colaboradores, sem dúvida alguma que no nosso ramo, em que as solas são cerca de 95% handmade, é muito importante as pessoas que estão afetas ao processo e, claro, a forma como otimizamos e como em paralelismo colocamos a maquinaria da forma mais atualizada possível para poder melhorar aqui a relação qualidade-preço com os nossos clientes. Depois, acho que um dos nossos grandes fatores diferenciadores e fatores competitivos é o facto de integrarmos praticamente toda a nossa cadeia de valor. Como já referi há bocado, num dos pontos marcantes, nós desenvolvemos os moldes internamente. Todo o processo de desenvolvimento das ferramentas associadas ao processo produtivo é feito internamente, até ao processo de fabrico completo, o que nos transmite um overview, uma forma generalizada de ver todo o processo e que conseguimos atacar com ações corretivas, com uma tomada de decisão mais assertiva sobre os pontos menos bons. E acho que é um bocadinho isso, acho que é um bocadinho o fator que nos diferencia, acho que é um bocadinho esse. Muito bem, eu vou passar agora a palavra ao Rui para algum comentário que queiras fazer e sei também que tens algumas questões para colocar aqui ao nosso convidado, ao Alexandre, mais sobre a parte do produto e do processo produtivo, não é Rui?
Exatamente. Em Força, primeiro então. lugar, agradecer ao Alexandre a participação neste podcast, neste fórum, que muito enaltece o nosso programa, engrandece também com o seu contributo, e dar uma palavra de apreço não só ao Alexandre, mas também ao pai, ao Sr. Pimenta e a toda a empresa, pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo destes últimos anos, ao longo dos anos, em Felgueiras, muito reconhecido por toda a indústria. Eu, conhecendo de certa forma aquilo que se faz na Solpré, e também para que as pessoas que nos estão a ouvir compreendam um bocadinho melhor, com que tipo de materiais que tipo de materiais é que estamos a falar que a Solpré trabalha com maior frequência, e o que é que tem acontecido em relação àquilo que nós todos vivemos neste momento, não é? Esta crise, seja logística, seja com a guerra, seja pandémica, portanto, em que é que isso tem afetado, no fundo, a utilização desses mesmos materiais na empresa e nas suas encomendas, por consequência. Ora, em relação à primeira pergunta, acho que os principais materiais com que a Solpré trabalha continuam a ser os mesmos de sempre, que é o couro e o crepe. São dois materiais, para quem não sabe, aqui vou fazer uma pequena contextualização da diferença entre o pré-fabricado e o injetado. O pré-fabricado são operações que são feitas normalmente em rastros ou placas que já estão previamente acabadas, e que de alguma forma acrescentam valor ao produto, com uniões ou colagens ou montagens em materiais distintos. É um processo que é bastante mais complexo, mão de obra intensiva, mas que faz com que no final o produto tenha um carácter completamente diferente de uma sola injetada. Nós internamente também injetamos solas. Basicamente utilizamos como um processo de auxílio ao pré-fabricado. Não injetamos solas basicamente 100% no material monobloco, mas fazemos injeção de TPU e TR para auxílio do pré-fabricado. Os materiais mais correntes, além do couro e do crepe, são o neolite, o micro ou EVA, como quiserem chamar, e pronto, de alguma forma o microlite, que são um bocadinho de famílias do micro e do neolite. São assim os materiais que mais trabalhamos nos últimos anos. Em relação à segunda pergunta, é uma pergunta bastante pertinente, o qual temos batalhado fortemente para tentar aniquilar um bocadinho aqui os side effects da guerra e de todo este processo pós-pandémico, basicamente associado a aumentos drásticos de energia, que no nosso caso teve uma reflexão bastante crítica, porque aumentou os nossos overhead costs de cerca de 100%, o que no nosso setor, o Rui Sá bem disse que é bastante crítico, não é? Quando temos produtos que se calhar não têm um grande valor em termos de mão de obra e que é ali uma proporção grande de overheads que são praticamente duplicados, são bastante críticos para o cliente, faz-nos muitas vezes perder alguns negócios, perder competitividade no mercado europeu, e tudo o resto, principalmente a nível da cadeia de abastecimento, que é dos efeitos mais críticos. Temos de ter um aprovisionamento muito mais cuidado em relação aos materiais que vamos utilizar. Isso também provoca que estejamos expostos a riscos que não costumávamos estar, porque antigamente, se tivéssemos agora uma encomenda em cerca de um mês, conseguíamos praticamente servir o cliente já com o material em stock. Desculpa, esse antigamente eram há 3 anos. Exatamente, esse antigamente estou a falar há 2, 3 anos atrás, né? Agora temos de estar constantemente a pedir forecasts aos clientes, de forma a ter os materiais já aprovisionados
o que nos coloca muitas vezes em risco, porque há sempre a possibilidade de suspensão de encomendas, de cancelamento de encomendas, e isso tem sido dos nossos maiores problemas ultimamente, sem dúvida. Alexandre, é difícil ser empresário em Portugal, até por causa de tudo aquilo que disse na resposta à pergunta de Rui. Muitas dificuldades neste momento que as empresas estão a atravessar. É assim, eu neste momento diria que é praticamente uma tarefa impossível se fosse começar do zero uma empresa. A carga tributária aplicada às empresas neste momento impede-nos de uma forma contínua de sermos mais competitivos no mercado, aniquilando um bocadinho as nossas aspirações, as aspirações dos empresários, não só em Felgueiras, mas em Portugal. Um dos grandes problemas também, se calhar, o maior problema com que nós nos temos deparado, falo no caso da Solpré, é a falta de mão de obra especializada, sem dúvida alguma, e as poucas vias de procura são talvez o maior desafio neste momento para encontrar ou para basicamente atenuar um bocadinho esse problema. E depois eu acho que um dos grandes problemas que vai de encontro ao que falamos na pergunta anterior são os apoios em situações atípicas como as que temos passado nos últimos anos, tanto a questão da pandemia como a questão da guerra na Ucrânia, que tem efeitos colaterais enormes para as empresas. O caso que eu falei anteriormente, no nosso caso, a energia aumentou cerca de 300%, o que nos aumentou em proporção cerca de duplicou os nossos overhead costs, o que em alguns casos pode ser completamente insustentável para uma empresa, dependendo, claro, da saudabilidade financeira da mesma. No nosso caso, temos ainda poder para aguentar isso, mas sei que há algumas empresas que de facto estarão a passar seriamente mal pelos efeitos colaterais destes últimos acontecimentos. O Alexandre é a segunda geração na gerência da Solpré, correto? Exatamente. Na sua opinião, qual é que é a mais-valia que estas segundas gerações, e já há várias na indústria do calçado, estão a trazer para a indústria? Eu acho que acima de tudo é a pouca aversão que nós temos à digitalização dos processos e a receptividade que nós temos à mudança e à adaptação a novas circunstâncias. Por exemplo, hoje a monitorização que fazemos, agora para falar assim mais no nível técnico, a nível produtivo, permite-nos tomar decisões de formas muito mais assertivas. Nós implementamos aqui um sistema integrado de produção que nos permite fazer uma monitorização detalhada das ordens de fabrico que temos em produção. Temos um registro do histórico dos artigos com gamas operatórias semelhantes e consideramos a carga que temos em cada centro de trabalho que esse produto vai passar, e isso informa-nos basicamente em tempo real qual é o tempo o lead time do produto. Basicamente informatiza uma coisa que já existia em papel, que antigamente o meu pai ou facilmente alguém aqui na empresa conseguia dar para 1 ou 2 produtos, mas com a complexidade que temos hoje, por vezes temos 60 ou 70 ordens de fabrico em simultâneo na empresa, e isso melhora substancialmente o serviço que nós podemos dar ao nosso cliente. Este follow-up ajuda-nos a melhorar um bocadinho isso. E como é que, eu vou fazer esta pergunta para o Rui também, como é que acha que as pessoas menos novas se adaptam a esta digitalização pela sua experiência? Rui, e depois vou-te fazer a mesma pergunta, porque acho que é pertinente. Isso foi sem dúvida a minha maior dor de cabeça. Ainda hoje estamos nesse processo de mudança, porque por vezes é difícil, eu entendo perfeitamente. Provavelmente tem colaboradores na empresa já há 30 anos ou há 20 e muitos, ou há mais, exatamente. Não deverá ser muito fácil que as pessoas assimilem novos métodos, especialmente com a questão da digitalização. O essencial é que eles percebam que de facto isso nos traz melhorias substanciais, principalmente ao nosso cliente. Conseguimos dar uma informação muito mais fidedigna em relação ao processo de fabrico que está alocado ao produto deles, e também às pessoas internamente
pela integração que existe desta informação, permite-nos tomar decisões e ações corretivas basicamente muito mais incisivas e que resultam de uma forma muito mais eficaz do que se não fosse assim, não é? Oh, Rui, eu imagino que tu concordes com aquilo que o Alexandre disse, mas ia-te pedir na mesma a tua opinião e depois, se quiseres fazer mais uma outra pergunta ao Alexandre, antes de nós encerrarmos o podcast, estás à vontade. Sem dúvida, não, concordo naturalmente com aquilo que o Alexandre referiu. Sem dúvida alguma que esta desmaterialização de processos por via digital é um bem necessário, essencial. Rui, desculpa, e tu és um fã também da parte da digitalização dos processos, não és? Sem dúvida alguma, ainda há dias tive o prazer de participar numa mesa redonda na Universidade do Minho, onde falámos precisamente desta questão da transição digital. E para que se perceba o nível da transição digital, por exemplo, ainda agora recentemente vimos que o nosso Primeiro-Ministro António Costa visitou a Inglaterra e uma das questões que estava em cima da mesa era precisamente a agenda da digitalização, portanto, da transição digital. E nós, se repararmos, grande parte dos fundos do novo plano de apoio económico da União Europeia, que estará em vigor muito em breve, grande parte destes fundos para as empresas está por via da digitalização, ou seja, vai estar completamente associado a esta questão da transformação digital. Mas esta resistência que o Alexandre falou é efetiva e acontece em muitas das empresas, é algo que também eu e muitas pessoas já vivemos, mas acho que é com muita naturalidade que vemos que existe esta resistência. Portanto, estamos a falar de um setor que nos últimos anos teve uma transformação tecnológica, digital e até do ponto de vista da internacionalização das próprias empresas, foi assinalável aquilo que nós vivemos nos últimos 10, 15 anos. Quando temos operadores, se calhar com 50, com 60 anos, é natural e é perfeitamente normal que tenha que haver uma proximidade ou uma aproximação por parte das pessoas que no fundo vão demonstrar aquilo que um novo programa, que uma nova máquina, que um novo processo vai trazer de melhoria, não só à qualidade, mas também à monitorização da própria produção, qualidade, por via da quantidade, por via dos erros, como o Alexandre dizia. Tudo isto vai ser monitorizado e isso ajuda em larga escala a organização, a empresa, a tornar mais eficiente todos os processos. Aqui tem que haver uma proximidade às pessoas e tentar explicar naturalmente aquilo que podemos fazer, porque há aquela questão de, ora bem, se eu não conseguir fazer muito bem este processo nesta máquina, eu deixo de ser útil à empresa. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquilo que nós estamos a assistir é uma transformação também dos postos de trabalho por via desta questão da digitalização. E as próprias pessoas estão a ganhar competências que não tinham anteriormente, e eu acho que elas têm que ser absolutamente receptivas a poder acolher e a poder assimilar todas estas novas ferramentas que vão ser muito úteis ao longo da sua vida, seja na Solpress, seja numa outra empresa qualquer, até nós na nossa vida pessoal, Pedro e Alexandre, não é? Até nós na nossa vida pessoal, já pagámos com um telemóvel na caixa multibanco, não é? Já era com dinheiro, depois era com cartão, agora já com um telemóvel e um QR Code, já pagámos as compras no supermercado. Portanto, esta digitalização já faz parte da vida das pessoas. Eu acho que às vezes é a palavra em si, a digitalização e a própria máquina, uma máquina assusta bastante, mas no fundo eu acho que as pessoas têm muita capacidade de depois compreender rapidamente estes processos. Certamente o Alexandre já viu as pessoas adaptarem-se muito bem na empresa. Sem dúvida. Deixa-me interromper Sim. Deixa-me interromper porque eu disse que se tivesse alguma questão para colocar, mas eu tenho uma questão na sequência desta digitalização para colocar também aos dois, que estão os dois envolvidos na parte comercial. É se a digitalização nas empresas ajuda pelo menos a fidelizar um cliente ou até mesmo a ganhar um cliente. Portanto, o facto do cliente saber, olha, a minha encomenda no dia X está em tal sítio e às tantas vou recebê-la, está previsto recebê-la daqui a 15 dias. É algo que é uma mais-valia na parte comercial do negócio? Sem dúvida alguma. Basicamente subscrevo aquilo que o Rui disse e que também tinha dito anteriormente, que nos permite fazer um follow-up com o cliente muito mais assertivo, permite-nos dar informações que
são fidedignas, porque antigamente este processo, pelo menos na Solpré, começou há cerca de 8 anos. Tínhamos de juntar aqui uma série de dados, de informação, para eu poder informar um cliente sobre alguma entrega, algum artigo, basicamente sobre as tarefas alocadas a um produto. E neste momento eu consigo fazê-lo, mal insiro a encomenda em sistema, eu consigo automaticamente dar informação ao cliente quando é que vai ser produzida, considerando o histórico, as cargas que tem em cada centro de trabalho. E claro, isso permite-nos fidelizar bastantes clientes, porque sei que, pronto, em relação também a alguns dos outros players no nosso mercado, estamos um bocadinho à frente nesse nível. E claro, os clientes também têm essa informação e querem tê-la da forma mais assertiva possível, não é? Rui, passo a palavra. Sim, em relação a esta questão, acho que além de tudo isto que o Alexandre referiu, há também uma questão de nós conseguirmos ir além deste processo de digitalização, não só porque para os clientes é óbvio que é muito útil termos estas ferramentas para demonstrar também que conseguimos de uma forma muito clara ter controle naquilo que são os processos produtivos, nas operações, na compra, na venda. Portanto, temos um controle de processos que é muito necessário e consegue ajudar-nos em larga escala a demonstrar a um cliente que estamos a trabalhar de forma o mais eficiente possível, mas eu penso que temos que ir um bocadinho depois além disto, quanto àquilo que é cativar os clientes nas empresas. Além deste processo digital, é também a comunicação que tem que existir e que deve existir entre as estruturas, ou seja, entre o cliente e a empresa, e nós sabemos que atualmente, à luz daquilo que estamos a ser assolados, portanto, deste desequilíbrio da cadeia de fornecimento, da matéria-prima, de preços, de inflação, isso torna as tarefas extremamente difíceis. Nós conseguimos ter um follow-up e conseguimos efetivamente seguir todas as produções através destes ERPs, não é? Que estão instalados nas empresas. No entanto, não nos tem sido possível, e não tem sido possível, se calhar, dar essa continuidade do ponto de vista da comunicação. E a comunicação, eu acho que se afigura nos próximos tempos, em particular para junto dos clientes, e o Alexandre certamente saberá muito bem isto, a comunicação é absolutamente crucial, porque nós estamos tão desequilibrados e tão desestruturados que, se não conseguirmos comunicar com muita clareza para o cliente, estamos aqui a correr um risco muito grande de ter as coisas todas controladas, mas não conseguir dar a resposta. E esta questão da resposta para o futuro, parece-me a mim que vai ser muito importante haver uma atenção muito grande, quer seja um departamento comercial, mas mais que isso, às próprias pessoas que trabalham em determinados postos de trabalho, que têm alguma responsabilidade de dar esta informação com alguma clareza a clientes, a fornecedores, e até internamente, parece-me que é absolutamente fundamental as pessoas fazerem esse trabalho desde já e terem a consciência que isso, no fundo, é aquilo que garante depois a manutenção a longo prazo da parceria comercial com um cliente, porque sem comunicação, por muito que façamos bem as coisas, torna-se difícil depois manter o cliente. Rui, queres colocar uma última questão ao Alexandre ou avançamos para as notas finais? Posso colocar uma última questão, naturalmente, Alexandre, muito rápida, é saber qual é a sua visão, a sua perspectiva neste momento, o que é que o Alexandre pensa da nossa indústria nos próximos tempos, o que é que prevê e, acima de tudo, como é que a Solpré estará aqui para continuar para dar esta continuidade, no fundo, ao legado que já existe. Rui, eu posso fazer uma pergunta por cima da tua, que é possível prever alguma coisa no calçado hoje em dia? Eu ia responder isso mesmo, porque o que é hoje, amanhã pode não ser, e pronto, nós de facto temos um registro, tanto eu como o meu pai, um bocadinho otimistas sempre, porque também, se nós não formos, ninguém será por nós, não é? E acreditamos que, pronto, fruto deste primeiro e início do segundo trimestre,
temos muito boas perspectivas para o resto do ano. Claro que os efeitos colaterais da guerra aniquilaram aqui um bocadinho e atenuaram um bocadinho essas perspectivas, mas continuamos com boas perspectivas para o futuro, principalmente pela descentralização que existiu no mercado asiático, que nos possibilitou começar a trabalhar para noutro tipo de clientes que de facto precisam do produto de uma forma muito mais dinâmica e espontânea, e o qual a Solpré nisso vai continuar a ser um dos principais players, principalmente pelo desenvolvimento e pelo paralelismo que existe depois na produção que é feita. E acho que isso é um bocadinho transversal à indústria em si. Se continuarmos a ser diferenciados no serviço que prestamos, se continuarmos a ser diferenciados na forma como fazemos este follow-up que o Rui acabou de falar, e muito bem, a questão da comunicação é importantíssima nos dias de hoje, porque por vezes hoje estamos a dar uma informação e se não tivermos essa relação de comunicação com o cliente bem traduzida, no dia seguinte ele se calhar já não estará preparado para receber uma informação completamente contrária. E é importante conseguir continuar com essas diretrizes, e é assim que a Solpré continuará, é assim que quero continuar o legado do meu pai e da Solpré em si, e pronto, e basicamente são estas as perspectivas que eu tenho. Rui, notas finais? Sim, a nota final é agradecer, já o fiz ao Alexandre, mas dar uma palavra de reconhecimento não só a Solpré, mas todas as empresas pré-fabricadas que estão no mercado, e que de facto não é fácil para eles conseguirem aguentar por vezes determinados ciclos ou determinados períodos. Nós estamos a falar de um tipo de indústria que muitas das vezes, quando a moda não passa por produtos que tenham o couro ou o crepe, não é? É muito difícil para estas empresas conseguirem manter a sua atividade e manter as suas operações. Portanto, nós temos que nos recordar que são pessoas extremamente resistentes, são pessoas extremamente resilientes, e que de facto muitas das vezes não conseguem ter um equilíbrio do seu negócio por via destas alterações constantes no mundo da moda e que fazem parte também, naturalmente, das próprias tendências. A minha palavra de reconhecimento para eles por esse esforço e por essa capacidade de conseguirem, como é o caso da Solpré, conseguirem até a data de hoje manterem a sua indústria, e uma palavra de reconhecimento também e ainda mais reforçado a todos aqueles que trabalham nessa indústria de pré-fabricado, porque estamos a falar dos verdadeiros artesãos, as verdadeiras pessoas que conseguem trabalhar o calçado e uma sola em particular como ninguém. Portanto, é desses que eu acho que a maior parte da gente jovem, eu ainda me considero mas muitos jovens devem, no fundo, aprender muito com eles. Aqui está um bom exemplo que a questão digital por vezes é importante, mas se não tiver este know-how e esta competência, esta capacidade por parte de quem está neste meio há tantos anos, torna-se inútil, porque de facto a transmissão de conhecimento depois é muito difícil. E dar uma palavra de reconhecimento naturalmente a essas pessoas que todos os dias trabalham nessas empresas e agradecer-lhes tudo que têm feito pela indústria. Alexandre, alguma nota final? Subscrevo por inteiro o que o Rui acabou de dizer, agradecer a todos, principalmente como o Rui disse, aos nossos colaboradores que são principalmente a cara do nosso produto. A qualidade transparece muito do know-how das pessoas que estão afeitas ao produto. E a todos, claro, a todos os estandes pré-fabricados, que os nossos concorrentes são igualmente importantes, e a todas as pessoas que trabalham nos mesmos. E claro, mais uma vez agradecer-vos o convite, foi uma honra para mim poder aqui acrescentar um bocadinho de valor ao vosso podcast, que eu tenho seguido semanalmente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu tenho aqui uma nota final não relacionada com o que estivemos aqui a conversar. Terminou hoje, terça-feira, mais uma edição da Expo Riva em Itália. Contou com mais de 1000 expositores de 41 países. De Portugal estiveram presentes quase 30 empresas. O feedback que eu estou a receber é que tem sido uma feira positiva para os presentes, o que é sempre bom.
Bom, e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Resta-me para mim também agradecer mais uma vez a presença do Alexandre, que esteve aqui no nosso podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima semana com mais um episódio.